Olá pessoal, nesse nosso vídeo vamos conversar brevemente, de forma introdutória, da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Federal 13.709, que entrou em vigor em 2018, que foi paulatinamente ganhando vigência até estar em 2021 plenamente vigente. Como é uma lei muito importante para o direito digital, a gente vai fracionar a sua análise e nessa nossa conversa inicial, nessa aula inicial, nós vamos tratar dos seus aspectos fundamentais, como sua estrutura e os conceitos que estão por trás da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Trago aqui para vocês uma notícia que foi vinculada há pouco tempo atrás no site do G1, da ação de uma autoridade nacional, de uma instituição pública chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, que fiscaliza a aplicação da LGPD. Não é só a ANPD, há outros órgãos também que têm esta competência, que têm essa função. O Ministério Público pode muito bem evocar ou suas prerrogativas para a aplicação da LGPD, associações e mesmo nós, no momento em que nos sentimos lesados em nossos direitos em relação à nossa privacidade. Esse caso aqui é um dos exemplos clássicos de abuso de poder econômico em relação aos dados pessoais. Acontece a seguinte situação, que há muitos anos, aliás, já vem acontecendo, de que as farmácias estavam construindo, imagino que ainda continuam construindo, todo um perfil digital de cada um dos seus clientes, especialmente com o histórico de compras. Então imaginem vocês que ao longo de 5, 6 anos, toda vez que eu vou numa farmácia, e muitas vezes as pessoas vão na mesma farmácia, se não for exatamente na mesma unidade, muitas vezes na mesma rede, né, farmacêutica, e cada vez que a gente vai lá, diz o nosso CPF, e ao CPF fica atrelado uma lista de medicamentos. Agora imaginem que ao longo de alguns anos começa a se traçar um perfil, olha, que Ademário, por tomar tais e tais e tais medicamentos de forma continuada, é bem possível que ele tenha tais e tais e tais problemas de saúde. Muito bem, imagina então que essa lista, sem o meu conhecimento, é vendida para um plano de saúde. Tento depois, eu, cidadão Ademário, contratar um plano de saúde para cobrir, para cuidar, né, da minha saúde, e tenho o meu pedido de contrato negado, porque aquela empresa, aquele plano de saúde pode dizer, olha, o seu perfil é de elevado risco, pelos medicamentos que a gente sabe que você tem tomado nos últimos anos, portanto você é um forte candidato a desenvolver uma série de enfermidades que vai dar muito mais gasto do que benefício, portanto nós não iremos fechar um contrato de cobertura de saúde com você. É só um exemplo, dentro de centenas, se não milhares de exemplos, de abusos que podem ocorrer em relação ao acesso de dados pessoais, e nesse caso específico, por se tratar de dados de saúde, tratam-se de chamados dados sensíveis, são dados pessoais sensíveis, porque são dados que não é só como, por exemplo, meu nome ou meu número de telefone, não. São dados que falam sobre minha condição humana, nesse caso, biológica, da minha saúde. Poderíamos falar também em dados sensíveis relacionados, por exemplo, à minha religião, ou minha orientação sexual, ou minha ideologia política, se eu tendo a simpatizar mais politicamente com os grupos que estão à direita, ou à esquerda, ou de centro, ou nos extremos, de extrema esquerda e de extrema direita, que estão muito mais ligados, inclusive, à ideia da intimidade, como a gente viu há algumas aulas atrás. Então, uma das maiores preocupações, né, da LGPD é tentar evitar abusos, especialmente de caráter econômico, com a negociação dos dados relativos a cada uma das pessoas, a cada um de nós, cidadãos e cidadãs. Por isso que a lei é Lei Geral de Proteção de Dados, mas dos dados pessoais, dos dados de cada pessoa, enquanto um conjunto de características, desde as mais visíveis, como a nossa imagem, a nossa cor de pele, por exemplo,
nosso aspecto físico, né, uns mais gordinhos que outros, dá para ver claramente, e até o outro lado, né, do ponto de vista da intimidade. Quando a gente eventualmente, imagine que situação claramente é uma violação do direito, tem acesso às conversas que nós temos no WhatsApp com os nossos amigos, familiares, ou mesmo com pessoas inicialmente desconhecidas, mas com as quais em algum momento temos que tratar de algum assunto. Então, ter acesso ao conteúdo, né, dessas mensagens via WhatsApp, via Instagram, das mensagens diretas, é claramente uma violação dos direitos de privacidade e através dos quais a gente pode levantar todo um perfil digital dessa pessoa. A gente consegue fazer um perfil digital de Ademário como de cada um de vocês, sem nos conhecermos pessoalmente, bastando ter acesso a uma série de dados, como a gente tem visto desde o começo desse curso. Então, a LGPD nasce com a missão, nasce com o intuito de evitar que haja esse abuso, né, de poder econômico em relação aos dados pessoais. Por outro lado, a gente chega a uma outra situação quase que extrema. Gerou-se, né, nos últimos anos, no mercado empresarial, especialmente no mercado de assessoria jurídica empresarial, a ideia de que a LGPD chegou para causar danos e confusões e indenizações e processos contra os empresários de forma muito direta. Tanto que começou a ver, aqui eu coloquei, mais que nada para a gente dinamizar um pouco esse momento da aula, esse meme, né, do mágico da LGPD. Porque há poucos anos atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, e se vocês procurarem na internet vão achar ainda, gente, às vezes não é nem formada em direito, não é nem aluno de direito, vendendo kits de adequação LGPD. Na verdade, eram como uma espécie de manuais e de protocolos dizendo, olha, sua empresa tem que fazer isso para ficar em conformidade, é o nome que se dá, conformidade a LGPD. Mas aqui a parte de baixo da imagem diz assim, tarde demais, o titular dos dados chegou primeiro, ou seja, antes de dar tempo de organizar o negócio e adequá-lo à LGPD, não adianta, porque já está o jurídico debatendo com o DPO, com o CEO, ou seja, com todos os setores que de alguma forma vão estar envolvidos com o chamado tratamento de dados. E por outro lado, essa outra ideia de que enquanto havia esse medo, surgiram, né, surgiu em todo o país especialistas em LGPD, de gente que inclusive não tem a menor noção do que são direitos fundamentais, do que significa ordenamento jurídico, supremacia do interesse público e outros conceitos que são essenciais para se aplicar de forma justa, correta e técnica a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma das normas, das dezenas ou centenas de normas que regulamentam o limite entre os direitos de privacidade, o interesse da coletividade, por via da supremacia do interesse público e os demais direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de informação e a liberdade de expressão que as outras pessoas também têm. Normalmente, quem tem essa visão de kit mágico da LGPD, que eu cheguei com seu kit de adequação vai resolver todos os problemas, são muito parecidos com um conceito jurídico que vocês devem ter visto lá no começo do curso, chamado rábula. Os rábulas eram profissionais que não eram formados em direito, mas resolviam, né, problemas jurídicos ou parajurídicos, né, de forma muito mecânica, sem entender como funciona o ordenamento jurídico. Por isso que a gente tem tanto cuidado, pelo menos eu tento ao máximo, dar toda essa base teórica para que vocês não só apliquem a LGPD porque está escrito numa lei federal, mas que vocês entendam profundamente qual é o impacto que ela tem na vida das pessoas, da sociedade, inclusive pensando para o futuro da nação como um todo. Porque é importante que a gente possa usar dos dados. Cada vez mais a nossa sociedade toma decisões baseadas em dados, chama Data Driven Decision Process, ou seja, um processo de decisão fundamentado, ou driven nesse sentido, né, dirigido por dados. Mas, por outro lado, essa captura de dados não pode se tornar uma ferramenta aberta à violação dos direitos
das pessoas, especialmente os direitos relacionados à privacidade e à individualidade de cada um de nós. Então é mais ou menos sobre isso que a lei vai, e a gente ainda vai falar sobre vários aspectos.